Qual o sentido que eu dou para a minha vida? Porque isso vai interferir até na forma que eu lido com a morte. Uma pessoa que tem sentido na vida, ela jamais se mata, ela jamais é capaz de causar um trauma na vida do outro. Sentido da vida, ressignificação. Se você perde isso, caímos e ficamos nos traumas, ficamos no abandono, no transtorno mental, não sabemos lidar com os abusos, não sabemos lidar com o mal que os outros nos causam e perdemos a esperança. Ressignificar a vida. Gente, ninguém é mais criança aqui. Nós já passamos da metade do espigão, nós já estamos descendo a ladeira, e cada vez mais nós somos chamados a repensar a nossa história e perguntar que sentido que eu dou para a vida que eu ainda tenho. E nós somos formadores de opinião para os teus filhos e netos. Quem tem filhos, quem tem netos, levante a mão. Então, se você não se encontrar, você vai ser um péssimo exemplo espiritual, moral, afetivo para a próxima geração. E o mundo está carente de apóstolos hoje. Não, mas eu creio em Jesus. Creio em Jesus, mas tenho uma vida desgraçada. Eu creio em Jesus, mas não dou nenhum exemplo. Eu creio em Jesus, mas a minha vida está uma porcaria. Tá, eu sou católico e levo uma vida desenfreada. Você não encontrou o sentido da tua vida. Uma das razões porque tanta gente está saindo da igreja católica, porque talvez nós padres e vocês católicos não estamos dando boas referências. Ressignificar é uma palavra forte, poderosa. É capaz de fazer uma pessoa até a se reencontrar na vida que leva para que quer levar. Ressignificar é dar um outro significado, um sentido até a algo negativo que aconteceu na tua vida. Gente, todos nós temos partes da nossa vida que a gente não se orgulha. Todos nós temos partes da nossa vida que se a gente pudesse, a gente apagaria. É ou não é? História pessoal, história no casamento, história da família, que a gente diz, eu preferia esquecer. Mas Deus pode te ressignificar. Algo que é negativo em Deus pode se tornar um exemplo. Você tem que escolher em Deus de fazer com que essa experiência negativa se torne um aprendizado. Eu vou repetir de novo. Oriente a tua família nisso. Uma experiência negativa em Deus pode se tornar um aprendizado. Então você tem aprendido com as besteiras que fez? Ou continua sendo uma mula chucra, um cabeça dura, que fez e continua fazendo? Por mais que nós tenhamos coisas dolorosas, se tivermos conexão com Deus, intimidade com Deus, e aqui são os santos, nós podemos ter novas perspectivas. É possível ser mais fortes que os nossos problemas. Eu diria que quem está em Deus tem a possibilidade de aprender, modificar aquilo que não estava fazendo. É primordial a gente aprender das nossas tristezas, adversidades.
aprender com a nossa força interior. Gente, os santos sofreram, nosso Senhor Jesus Cristo sofreu, mas eles pararam no sofrimento? Não. Vou dar um exemplo, uma ressignificação profunda. A morte, paixão, morte e ressurreição de Jesus, a ressurreição lançou luz sobre a dor. Gente, dizer que Jesus não sofreu na cruz, pelo amor de Deus, que não sofreu na mão de Caifás, que não foi içado, que não passou sede, as santas chagas de Jesus foram horríveis para ele, para Nossa Senhora, para os apóstolos, mas a ressurreição fez com que todo aquele sofrimento tivesse sentido. Qual que é a tua ressurreição? Qual que é a tua luz sobre o teu passado? Hoje a gente deveria olhar para trás e dizer: aquilo não me identifica, aquilo é passado. Sobre os traumas, trauma é uma ferida, e nós temos traumas, e ninguém quer ter trauma, mas a gente tem. Só que é impressionante, traumas no casamento, frustração. Você casou com uma pessoa e de repente teve trauma, ou do abandono, ou da traição, ou a pessoa se mostrou uma pessoa que não era. Trauma com os filhos, trauma que a expectativa que você tinha com teu filho, que foi para as drogas, que foi para o alcoolismo. Nós temos traumas no trabalho, traumas na nossa própria autoestima. Você consegue identificar quais são os seus traumas? Gente, o trauma, se nós não trabalharmos em Deus, eu estou sempre mostrando a cura em Deus. Santa Teresinha de Jesus teve um grande trauma na vida, uma situação de abandono tremenda, porque a mãe dela morreu muito cedo. A segunda mãe, a irmã Celina, foi para o convento. O pai, no dia de Natal, ela escuta: não vai me dar mais presente. E ela foi curada por Jesus, menino, naquela noite. É chamado uma das grandes libertações que ela conta na história de uma alma. Mas ela pediu a Jesus. Depois ela teve uma outra que eu conto, que é a Nossa Senhora do Sorriso, mas essa foi do menino Jesus. Traumas nos vêm e nós não os pedimos, mas a partir do momento em que eu não os trabalho, eu me torno refém dos meus traumas. Vamos dar exemplos. Eu já disse, terminou um relacionamento, a pessoa fica traumatizada. Você perde uma pessoa querida sem esperar. Houve um assédio físico, você foi vítima de um assédio sexual. Você está num relacionamento tóxico, ou passou por um relacionamento tóxico, que está muito presente hoje. Situações de humilhação. Ninguém pede, mas se alguém já passou por um sequestro, ou já passou por um assalto à mão armada, isso traz para a gente um trauma terrível. Abandono na infância, colocado em orfanato, nunca recebeu um abraço. Isso não passa despercebido por mim e por você. Um acidente terrível. Tudo isso faz com que eu vá perdendo a qualidade da minha vida. Eu estou falando um diagnóstico, mas eu sempre na perspectiva: Deus quer curar os meus traumas.